Olá pessoal, continuando nosso curso, essa videoaula tem o objetivo de discutir três temas bastante conexos dentro da discussão mais ampla de meios audiovisuais e educação no Brasil. Os temas são a questão da recepção, o vídeo popular e a TV comunitária. Pois bem, quanto à recepção, eu noto para vocês que surge na América Latina uma abordagem inovadora para pensar como as pessoas tiram sentido do seu consumo cultural e meios de comunicação, a chamada teoria das mediações. Né? E ela vai ter impacto em como se pensa uma reflexão e uma prática em educomunicação. Ao mesmo tempo, em parte paralelamente, vão surgir uma série de propostas relacionadas ao chamado vídeo popular e às TVs comunitárias, que vão dialogar com vertentes mais participativas e emancipatórias da educomunicação. Como eu disse, essas três temáticas possuem interconexões, principalmente, aliás, em processos não formais ou informais relacionados a questões do audiovisual. Temas que têm uma trajetória relativamente antiga, de décadas, como a gente está vendo, mas que vêm sido relidos e atualizados até os dias de hoje. Bom, na prática, a ênfase nas mediações não enfraqueceu a ideia de educar para uma recepção, que é uma coisa muito antiga. Ao contrário, deu novos contornos para essa ideia do que seria educar para uma recepção. Desse ponto de vista, um autor importante, como o mexicano Guilherme Orozco, ele vai defender um modelo de multimediações que vão conformar o sentido, a produção de sentido pelos indivíduos, sendo que a escola, assim como a família, é vista como uma instituição mediadora. Né? No caso latino-americano, a experiência do trabalho educativo se singulariza bastante por ideia de levar em conta as experiências culturais do receptor, em propostas que o professor Ismar de Oliveira Soares chama de dialéticas, de análise da crítica da produção midiática. Durante os anos 80, uma série de programas de formação e recepção são feitas. No caso brasileiro, alguns até com conexão com os setores católicos, mais progressistas, e em outros países também com católicos, mas também em outros centros de formação audiovisual. Um deles é o do Cênica, do Chile, que foi muito ativo na década de 1980. Bom, agora, então, um avanço muito contemporâneo da discussão da recepção na medida que o panorama midiático se alterou profundamente e os usuários, as audiências passaram também a ter uma grande possibilidade de serem participantes do processo via plataformas digitais e outros meios, se vai ter toda uma discussão, uma atualização dessa discussão sobre a recepção, quanto a formar um receptor usuário. É desse ponto de vista que eu recupero para vocês essa discussão, essa pequena citação do Guilherme Orozco, que diz: se antes era fundamental formar para a recepção, agora também é fundamental formar para uma emissão e uma produção criativa. Podemos até acrescentar também uma produção ética, uma produção que valorize a criatividade cultural e a construção efetiva de conhecimento. É curioso, também vale notar que a questão do refino da recepção, que tem décadas de trajetória, o quanto ela se coloca também como ainda hoje importante nessa questão de fake news. Né? Porque no fim das contas são pessoas que vão dar a propagação de notícias que são feitas com intuitos maliciosos. Né? É um ponto para a gente pensar em que medida, se tivéssemos bons programas de recepção crítica nas escolas e em outros contextos, teríamos esse problema disseminado de informações falsas nos nossos ambientes de internet. Né? Bom,
Mas, continuando, em termos da questão de pensar uma nova recepção, né? O Orozco vai defender um modelo no qual as propostas educativas trabalhem questões educomunicativas, trabalhem questões como acesso, gestão de integração e capacidade de integrar, avaliar e criar informação. O ponto novo aqui da formação para uma nova recepção é a criação de uma capacidade de disseminar e fazer produção de qualidade que se integre ao debate público, né? O anterior, digamos, estava bastante contemplado pelas anteriores propostas de recepção midiática. Aqui em cima uma foto do Orozco, esse pesquisador que temos falado, né? Bom, agora, sobre o vídeo popular. No final dos anos 70, o vídeo passou a ser utilizado por uma série de movimentos populares, né? E daí vai se contextualizar a ideia do movimento de vídeo popular, remetendo a diferentes contextos e diferentes temáticas, a questão da moradia, da saúde. Isso dava uma coerência e um todo a essa produção, que convergiu muito para a chamada Associação Brasileira de Vídeo Popular, que era uma entidade que teve o objetivo de incentivar essas iniciativas e também dar para elas uma articulação em termos de discutir, disseminar o que se então fazia em relação ao chamado vídeo popular. Bom, aqui entendia-se que os vídeos populares não foram feitos para os movimentos, mas fundamentalmente pelos movimentos. Esse é um aspecto interessante dessa discussão, embora na prática muitas vezes fossem indivíduos de classe média que produzissem esses vídeos. Eu recomendo muito, para quem quiser conhecer um pouco mais do que foi o movimento do vídeo popular, esse vídeo que está em cima, que na verdade é um programa da TVT, que é um debate com pessoas que participaram do movimento do vídeo popular, entre os quais esse senhor que está aqui na tela, que é o Luiz Fernando Santoro, que é professor da ECA, e ele tem um livro muito interessante sobre o processo do vídeo popular, as suas características e tudo mais. Bom, geralmente ele tinha um caráter participativo, conscientizador, e isso daí tinha, digamos assim, um valor similar ao próprio produto em si, né? Colocando a tarefa da produção do vídeo como um instrumento de mobilização de comunidades que iam a partir de produzir um vídeo sobre determinada questão, problema que se colocava para um grupo social, né? Bom, o vídeo popular, ao seu tempo, o vídeo popular clássico, ele começa analógico, tendo sido favorecido já naquele momento por uma certa barateamento do VHS ou de outros formatos analógicos de gravação de vídeo, né? Naturalmente, no contexto mais recente, a atualização do movimento do vídeo popular se coloca amplamente pela produção digital. A fonte de financiamento do tipo de produção do vídeo popular era bastante diversa. Os movimentos sociais, os próprios realizadores, mas também fundações estrangeiras que, enfim, resolviam apoiar vídeos que tinham, no seu tempo, uma importância muito grande, até de denúncia, na medida que as TVs não mostravam certas realidades de carência da nossa população e os realizadores poderiam então fazer coisas desse tipo, né? Aqui é um vídeo um pouco dessa ideia de denúncia de condições difíceis de vida da população da periferia. Circuitos, onde eram exibidos esses vídeos? Geralmente nos próprios contextos dos movimentos populares, né? Nos anos 80, os vídeos vão se dizer que tem um caráter de denúncia muito forte, predominando modelos documental, apresenta um problema, falta de esgoto, falta de saneamento, falta de transporte, e se coloca uma possibilidade de superação dessas questões, né? A partir dos anos 90, esse vídeo se torna um pouco mais sofisticado, digamos assim, na medida que
coloca também questões mais íntimas, questões mais complexas, que incitam o telespectador, o espectador desse produto, a refletir sobre a realidade dele de uma maneira, digamos assim, de mudança até de própria atitude. Tá? Um vídeo muito típico, muito interessante desse momento, é o Acorda Raimundo Acorda, tá? Que é um vídeo que eu recomendaria que vocês assistissem, na medida que ele exemplifica muito esse momento do vídeo popular, e ele vai colocar o espectador, e principalmente os espectadores homens, o confronto com o machismo. Bom, nós falamos dos circuitos de exibição, era comum que esses vídeos fossem produzidos e daí seguiam a debates, a discussões, o que, por assim dizer, aumentava o seu potencial educativo, educomunicativo. Né? Há um protagonismo dos membros das comunidades que muitas vezes estão envolvidos na recepção, circulação, ao menos como um ideal, né? Uma certa ideia de que isso deve ser feito assim. Aliás, um tipo de produção que pode ser considerada dentro do movimento do vídeo popular, são a questão dos vídeos que populações, particularmente indígenas brasileiras, começam a fazer, o movimento Vídeo nas Aldeias, no qual os realizadores dão condições para as populações nativas documentarem o seu cotidiano e exporem olhares sobre a sua realidade. São coisas que estão, digamos assim, dentro desse bojo, né? De certa maneira, como eu já falei, se aborda muitas questões do universo próximo dos realizadores, particularmente questões sociais. Agora, tendências recentes. A propósito de tendências recentes, eu recomendo muito também outra material para entender melhor o que está acontecendo, esse documentário muito interessante chamado Cinema da Quebrada. Tá? Ele vai falar sobre, digamos assim, um momento atual no qual as periferias brasileiras, os realizadores de contextos não centrais, começam a se organizar e, a partir de diferentes estratégias, particularmente o financiamento público, via programas federais, estaduais, editais ou municipal, aqui em São Paulo, sendo destacável o VAI, que é o Programa de Valorização de Atividades culturais, tal, eles começam a ter uma condição de produção e também de formações muito significativas. Daí vão surgir uma série de coletivos, vai se desenvolver possibilidades de exibição dessa produção em canais a cabo, alternativos, festivais que se realizam na periferia e, é claro, no contexto atual, a internet, né? Aqui dá uma visibilidade para esse tipo, permite essa produção circular e ter um impacto em termos de suas propostas. O processo desse vídeo popular e da comunicação é talvez o seu elemento que o aproxime mais de uma prática educativa, conscientizadora, portanto, se relacionando a uma ideia de uma educomunicação, de uma educação popular. Né? O vídeo é percebido como uma mídia contra-hegemônica que vai mostrar aquilo que os meios tradicionais não mostram e adotando uma perspectiva própria, que é a perspectiva dos seus realizadores, que no mais das vezes são pessoas que vivem os problemas que estão abordando. Né? Isso é um aspecto importante do vídeo popular. Uma série de iniciativas se encaminhou para discutir a questão da mídia, a questão do direito à cidadania, à comunicação, daí envolvendo até um trabalho educativo em muitas experiências para a formação em audiovisual, ou seja, os indivíduos tomarem a própria voz e fazerem coisas. Né? Então há muitas oficinas, propostas. Aí eu coloquei essa ideia de formação, de formação do olhar, essa discussão que ocorre, sobretudo no contexto atual, é que se observa que muitas vezes os educadores do audiovisual vão para as periferias dar suas formações e um trabalho significativo que eles acabam tendo que ter é
para desconstruir olhares muito formatados pelos produtos da indústria cultural aos quais as pessoas têm acesso e fazem parte do repertório delas. Só que assim, é um repertório muitas vezes limitado, é um repertório que muitas vezes incorpora uma série de clichês, uma série de visões de mundo, digamos assim, limitantes ou pouco interessantes, né? Então, muitos desses educadores procuram oferecer propostas indo além esteticamente, mas também em termos temáticos, em termos do vídeo como um objeto de investigação, e isso também vai colocar uma perspectiva educativa e educomunicativa para esse tipo de trabalho. Bom, agora chegando ao terceiro ponto que associado, e bastante associado em particular ao vídeo popular, tem o chamado movimento das TVs comunitárias, que ele está ligado ao movimento pela democratização brasileira, pela democratização ao tempo que ele surge, né, anos 70, à questão da democratização da comunicação. E, portanto, ele dialoga com muitas das experiências do vídeo popular. Aqui eu coloco um link para vocês, também num debate interessante e que explica mais detalhes sobre a questão da TV comunitária no Brasil, um debate feito na TVT, né? O movimento das TVs comunitárias, ele acabou sendo favorecido pela questão do cabo, que abriu novos canais de uso gratuito, né? Tudo indica que a TV digital poderá favorecer, já que se abre o espectro para novos canais, e canais de uso público devem poder se desenvolver, né? Enfrentando naturalmente certas dificuldades, né? Em termos de história, experiências pioneiras são a TV Viva de Olinda, a Bem TV de Niterói, a TV Mocoronga de Santarém, que existem até hoje. A TV Mocoronga é ligada ao projeto Saúde e Alegria, que tem uma tradição muito grande lá no norte do país, e a Bem TV a Niterói. Houve experiências no sistema VHF, que, como nós já falamos em outro momento, era aquela faixa... desculpa, o HF, que é aquela faixa menor, né? Mas menos, né? Bom, existe desde 2012 uma associação que procura reunir os canais de TV comunitárias, sendo que, conforme discute a autora Cecília Peruso, o diferencial desses canais em relação ao convencional é o sistema de organização e de operação, né? São geralmente associações sem fins lucrativos, que partilham de preocupações próprias que vão ser contempladas na sua grade. Organização social, preocupações de certos grupos, saúde, trabalho, educação, né? Então é uma TV que pode abarcar na sua lógica preocupações educativas de maneira mais forte que o comum. O principal problema das TVs comunitárias é a questão de financiamento, né? Na medida que elas não podem ter publicidade comercial, elas apenas institucional. Outro ponto que também se vê como problema é a canibalização de TVs comunitárias por interesses outros. Ou seja, às vezes tem uma TV comunitária que é invadida por apoiadores de determinado político, que vão mudando as características dessa TV, ou então, na verdade, igrejas certos grupos que a rigor não teriam por que se configurar como canal comunitário e vão competir com o canal comunitário estrito sensu, né? Que não é um canal de proselitismo religioso, de proselitismo, é um canal que teria uma preocupação mais de abordar os problemas de uma certa espaço comunitário, servindo para ampliar a sua cidadania social e cultural, né? Bom, é nesse sentido, né, que essas propostas muitas vezes vão favorecer uma relação do movimento das TVs comunitárias com a educomunicação, sendo também destacado
as preocupações que elas colocam muito diferentes das TVs comunitárias. É um outro tipo de programação, é um outro tipo de lógica, é um outro tipo de visibilidade, com também possibilidades, por não ter uma preocupação com audiência, de fazer modelos de renovação de linguagem da TV muito significativos. Então, às vezes, coisas que a gente às vezes não repara, mas coisas que são feitas inicialmente como inovação nesse tipo de TV, dá certo e as TVs comerciais de repente adotam. Um exemplo que me ocorre é particularmente um certo tipo de edição mais instigante. Em muitos desses programas, a TV comercial passou digamos assim, a chupinhar ou perceber também como interessante seu e adotar, né? Bom, para acabar, eu coloco aqui um leque de produções, experiências, questões que já foram feitas em diferentes momentos, em diferentes TVs comunitárias, para vocês conhecerem, para vocês entenderem e, digamos assim, ampliarem seu conhecimento sobre esse terceiro leque, essa terceira dimensão da nossa discussão aqui dessa aula. Por fim, nas referências, aqueles de vocês que têm vontade de se aprofundar nos temas, há um conjunto de textos, a maior parte deles disponível online, que vocês vão poder estudar um pouquinho e conhecer um pouco mais os pontos que falamos nessa nossa videoaula. No contexto síncrono, nós podemos discutir um pouco esses pontos. Eventualmente, se vocês verem alguma coisa que eu estou sugerindo aqui, também vai ser bom para nós discutirmos, né? Tá? Mas, digamos assim, os pontos principais eu procurei cobrir aqui nessa videoaula para debatermos o restante depois. Tá bom, pessoal? Então, tudo de bom e até mais.